amigos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a minha vida como tradutora. Quando eu comecei a fazer tradução, a gente nem usava computador nem nada. Eu tenho alguns fatos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês e lógico que também trazendo conteúdo de língua inglesa para exemplificar alguns acontecimentos interessantes. Então, vem comigo! Eu sou de uma época em que a tradução era uma coisa muito cara para quem precisava contratar um trabalho de tradução e muito barata para quem fazia a tradução, porque sempre foi uma coisa assim que dá um trabalho tremendo, muito trabalho mesmo. Por exemplo, não é porque eu falo inglês que eu vou saber todo o vocabulário sobre medicina em inglês. Não, eu não sou médica, né? Então, eu até lembro que na época da faculdade tinha um professor, tradutor e intérprete, ele falava que todo tradutor, todo intérprete teria que ter amigos, conhecidos, parentes de cada área, porque a hora que você está fazendo uma tradução, de repente você precisa recorrer ao profissional, né? Isso realmente acontece. E a tradução é uma coisa muito interessante e você, para fazer uma tradução bem feita, você precisa saber a língua a fundo. Tanto que na faculdade a gente tem aula de latim, para que a gente possa aprender melhor a própria língua portuguesa, porque facilita você fazer uma análise sintática de uma maneira melhor, te ajuda a entender melhor a própria gramática da língua portuguesa. E por que isso? Porque muitas vezes, vamos supor que eu estou fazendo uma tradução de um assunto que eu não domino, medicina, alguma coisa assim, engenharia, funcionamento de um maquinário, alguma coisa que não é do dia a dia, né? O que vai acontecer? Em alguns momentos, quando eu ficar em dúvida em relação a alguma coisa, não estou falando de vocabulário, é a própria estrutura gramatical da língua, tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa, independendo se você está fazendo tradução ou versão, mas é a gramática que vai fazer com que você desempate algum significado que talvez esteja ambíguo ou que você não tenha certeza. Então é um processo muito interessante, muito trabalhoso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é preciso ter muito cuidado na hora de se fazer uma tradução, tá? Então, eu tenho muito receio quando às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de uma tradução, meu amigo foi trabalhar nos Estados Unidos, hoje ele fala inglês fluente, eu vou pedir para ele. Cuidado, tá? Então eu tenho alguns exemplos aqui bem interessantes e vocês vão concordar comigo. Olha só, né, essas pastas aqui, ó, traduções e versões de diversos assuntos. Gente, na época a gente arquivava em pasta, não era no computador. Trabalhos que fiz de interpretação, traduções, versões, diversos assuntos, abstracts também, tá? Então eu tenho pastas e mais pastas disso e acho interessante, às vezes as pessoas falam, por que você não joga tudo isso fora, né? Eu não, deu um trabalhão danado e vira e mexe a gente precisa de alguma coisa e sabe onde tá e lembra de algum assunto interessante ou às vezes até mesmo engraçado, como esses que eu vou passar pra vocês aqui agora. O que acontece? Quando você se aprofunda no estudo de uma língua estrangeira, você passa a ficar muito mais cuidadoso em relação a essa língua, porque você sabe onde tem perigo de, por exemplo, cometer ali um erro, né? E levar a uma interpretação ou levar a uma informação totalmente errônea. Então isso é muito importante. Então, no processo de tradução, esse cuidado, essa preocupação é absolutamente necessário. Então, hoje eu vou contar para vocês 3 problemas bizarros. Lógico que ao longo do tempo aconteceram muito mais coisas, mas eu escolhi esses 3 para contar para vocês, tá? Um foi há muito tempo atrás, até eu achei nessas pastinhas aqui, porque a gente ainda não trabalhava com computador, tá? O outro não faz tanto tempo assim, tem um que é bem mais recente. Então, vamos lá. E esses 3 fatos que eu vou contar pra vocês, resolvi chamar assim. Um é um fato revoltante, o outro é um fato interessante e o outro é um fato lamentável. Então vamos lá. O primeiro fato que eu chamo de revoltante, que foi há muito tempo, a história foi o seguinte.
eu fui contratada para fazer uma tradução de bulas e de instruções de como usar determinados produtos de beleza. E assim, era uma extensão, era uma gama de produtos muito extensa, tinha muitos produtos, e então tinha tintura de cabelo, alisante e uma série de coisas, shampoo reparador, enfim. Então eu fiz a tradução dessas bulas e tal. Bom, então eu fui enviar para a pessoa que seria responsável da digitação para mandar para a gráfica, né? E naquela época nem tinha muito essa coisa de copiar e colar e tal. Então eu falei, olha, antes de ir para a gráfica, eu quero que vocês me devolvam tudo feitinho para eu ver, mesmo porque eles iam formatar em pedacinhos pequenos, que não podia ficar em papel muito grande. Eu falei, eu quero dar uma olhada, né? Como eu sempre brinco, eu falo assim, eu já sei como é que é, né? Eu falei, eu conheço meu gado, né? Então eu preciso dar uma olhada. Tá, foi e tal, passaram umas 2 semanas mais ou menos e mandaram já tudo prontinho para eu dar uma olhada antes de ir pra gráfica. Meu Deus, por isso que eu falo que foi revoltante. Tinha tanta coisa modificada que vocês não acreditam. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, até interessante, porque já vou ensinando algumas coisas de língua inglesa. Por exemplo, tinha lá assim, 30-minute treatment. Então, tratamento de 30 minutos. Então, 30-minute treatment. O que acontece? Botaram ali um 30 minutes treatment. Gente, acontece o seguinte, quando eu tenho um tratamento de 30 minutos, o que vai acontecer? Esse 30 minute passa a funcionar como o tipo de tratamento. Então ele passa a funcionar como um adjetivo, então ele não vai ter S, porque adjetivo em inglês não varia, não tem variação de número, tá? Não vai ter plural. Tá, e aí aquele monte de papelada eu comecei a ler tudo com os 30 minutes, como se eu tivesse esquecido ou errado, né? Tá. Uma outra coisa que alteraram, né? Em todos os lugares, eram vários, que tinha a palavrinha strength, né? Que é força, vitalidade, vigor, tava falando do cabelo. A gente soletra dessa forma aqui, ó, que eu vou colocar na telinha, né? E o que acontece? Eles mudaram, em vez de GTH, mudaram para GHT. Porque tem muitas palavras no inglês que são assim, por exemplo, night, GHT e assim por diante. Então essa foi a segunda coisa que mudaram. Ok. Uma outra coisa que tiveram a capacidade de mexer também foi, estava escrito assim numa determinada parte. The use of this product is not recommended to people allergic to any of these substances. Tá, então, o uso deste produto não é recomendado a pessoas alérgicas a nenhuma destas substâncias. O que eles fizeram? The use of this product is not recommended to allergic people. Eles colocaram em vez de to people allergic to. O que acontece? Allergic people, ok, estaria certo se fosse um outro contexto. Pessoas alérgicas. They are allergic people. Eles são ou elas são pessoas alérgicas. Ok. Allergic people, ok, até aí tudo bem, adjetivo, substantivo. Mas aqui o caso era is not recommended to people allergic to. Não é recomendado para pessoas alérgicas a alguma coisa. Então não faz sentido, nem pode, não é o caso de colocar o adjetivo antes do substantivo. E tava mudado, ok. Aí eu já comecei a ler com muito mais atenção, né? Eu falei, agora vai ter um monte de coisa. E assim foi, mas eu tenho só mais um exemplo para vocês. Aí tinha uma outra partezinha que era assim, the product can present color differences, tá? The product can present, botaram um S aí, porque o produto pode apresentar, o produto é ele, it. Quando eu tenho um verbo depois do it, esse verbo tem que vir com S, ou ES, ou IS, tá? Só que aqui, gente, eu tenho can, tá? E quando eu tenho um verbo anômalo, o que acontece? Essa regra de colocar S no verbo principal para he, para she e para it, não acontece, cai por terra. Então, não poderia ter alterado. Enfim, eu falo que foi revoltante, mas no fim foi até engraçado, porque
Eu comecei a ler aquilo, falei, meu Deus, né? Aí eu liguei na época pra pessoa e falei, olha, alteraram várias coisas, tal, preciso falar com essa pessoa. A pessoa me ligou, eu falei, escuta, por que vocês não colocaram tudo exatamente do jeito que tava? E eu vi que vocês fizeram algumas alteraçõezinhas, né? Aí a pessoa virou e falou assim, então, é porque assim, eu sei inglês também, conforme eu tava digitando, eu já estudei bastante inglês, eu vi que tinha umas coisinhas assim, eu fui corrigindo. Falei, então, o problema é o seguinte, você sabe inglês, legal, parabéns, você sabe algum inglês, mas você não sabe tanto inglês assim quanto você imagina. Então, o que eu quero marcar com você? Isso foi por telefone. Falei, eu quero que você venha aqui e eu vou te explicar direitinho por que você não pode mexer. O que é o que acontece. E aí, dessa mesma forma que eu fui assim agora rapidamente explicando pra vocês as diferenças, né? A pessoa veio, eu sentei, expliquei, porque você tem que conscientizar, né? As pessoas não podem sair por aí desmerecendo o trabalho de uma pessoa que tem formação para aquilo. Isso é muito sério. É a mesma coisa de um desrespeito de eu ir num médico e falar, não, mas eu li no Google, sabe? Que esse meu problema, essa minha doença. Gente, o cara sabe o todo daquilo para poder te ajudar. Não vai ser uma informação que você viu separada no Google, né? Então, por isso que eu falo que foi revoltante. Mas aí foi até engraçado, porque essa pessoa ficou chateada, pediu desculpa. Eu falei, imagina, né? E, no fim, ele acabou virando meu aluno. E aí, foi só diversão, né? Mas, assim, acontece umas coisas muito engraçadas durante a profissão da gente. Então, esse foi o caso que eu chamei de revoltante, porque eu tive que rever todo o trabalho de novo. E ainda na época eu lembro que eu falei, eu tive que me segurar, porque a pessoa falou assim, então dá pra você mudar tudo de novo? Eu falei, não dá, eu já fiz, você vai pegar todo o seu texto, olhar o meu de novo, ver tudo que você mudou, ver se tá tudo certinho e depois ainda vou dar uma última corrigida, uma última verificada. Aí no fim deu tudo certo, enfim. Bom, o segundo caso que eu chamei de interessante é o seguinte, gente, não é porque tá escrito, não é porque tem muitos trabalhos escritos dessa maneira, não é porque tá na internet que tá correto, às vezes não está, mas em determinadas comunidades científicas, em determinadas áreas, muitas vezes, as pessoas sabem essa dificuldade que alguns colegas de outras nacionalidades enfrentam e acaba sendo aceito e até entendido, compreendido sem grandes problemas, tá? Como é o caso dessa tradução que eu fui fazer para um veterinário, e tava lá, toda hora aparecia, né, a report case. E eu falava, gente, mas não é um caso de relato, é relato de caso, né? E aí eu fui questionar, eu falei, nossa, parece toda hora assim, por que vocês colocam assim? Ele falou, todo mundo coloca. Eu falei, não, todo mundo não. Até busquei na época, né, na internet, falei, olha aqui, ó, né? Ele falou, mas muita gente põe assim. Eu falei, então, se você for dar uma olhada na bibliografia, você vai ver que são pessoas não nativas da língua que escrevem dessa maneira. Mas os nativos compreendem, acabou ficando certo. Mas o correto é a gente falar a case report, que é o que ele queria dizer, que era um relato de caso de um touro que eles estavam estudando e tal. Então, olha que interessante, né? Não é o correto, mas é aceito na comunidade científica dessa área veterinária. Acredito que na parte de medicina aconteça muito isso também, porque a área científica são pessoas de muitas nacionalidades, com pesquisas, então eles acabam se entendendo, acaba havendo um consenso. Quando eles veem alguma coisinha já assim, eles já sabem que é o cara de uma outra nacionalidade, e o tradutor fica muito esperto com isso também. A gente começa a ver alguma coisa que está repetindo, a gente vai lá e fala assim, esse cara que escreveu isso, ele não é nativo de inglês. Então isso facilita a vida da gente também. Então é isso que eu deixo pra vocês. Não é porque tá escrito, não é porque tem na internet, não é porque é um papel publicado, que talvez aquilo tenha que ser certo. Não, é só aceitável por determinada comunidade, ok? Agora, o terceiro caso, que eu chamei de caso lamentável, foi o seguinte. Era uma aluna que ela já falava inglês legal e ela ia para Boston apresentar um trabalho com a professora dela de medicina. Tinha uns posters, né, que iam ficar em pé atrás deles, tal, e tava ali com algumas frases, né, listadas de algumas coisas que eles teriam que explicar. Enfim, o que acontece?
acontece? Eu não me lembro agora, porque eu não sou da área de medicina, né? Mas eu me lembro bem da estrutura gramatical. A professora dessa pessoa, dessa também médica, né, que fazia esse estudo de pós-graduação lá, colocou todos os inícios com o to. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo como se fosse de línguas, tá, gente? Porque pra mim fica mais fácil, né? Mas isso era na medicina. Então, por exemplo, se eu for falar assim, to learn a second language, you need a lot of exposure. Certo? Então, para aprender uma segunda língua, você precisa de muita exposição ao idioma, essa segunda língua, certo? Então, eu começo com to. Esse to aí no começo vai significar para fazer tal coisa, ok? O que acontece? Se eu começar uma frase, nesse caso aí, com Learning a new language requires a lot of time. Learning, ing, a new language requires a lot of time. Aprender uma nova língua requer bastante tempo, requer muito tempo, tá? Aí, note que eu comecei uma estrutura no verbinho com ing, mas ele tá tendo entendimento, ou no caso a tradução de aprender uma nova língua requer bastante tempo, tá? E o que aconteceu com essa situação dessa aluna dessa área de medicina? Em todas essas frases que ficariam ali no pôster deles, que teria que ser com ing, a professora, que também sabia um certo inglês, colocou tudo com to. Então, acabava ficando sem sentido. Então, o que eu orientei? Falei, ó, vai lá, chega lá, fala pra mudar, põe assim, 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 levou prontinho. Chegou lá, a professora não quis mudar. Ela falou, não, a gente usa assim, tá assim, eu faço assim, sempre fiz assim, vou fazer assim, tá? A menina sabia que estava estranho, ela falou, eu já sei. Quando eu for apresentar o trabalho, eu vou ficar meio que na frente do pôster, vou deixar a hora que acabar ali, onde seria para ter o ING, e eu vou falando desse jeito. Então ela falou, eu não vou discutir com a professora, mas eu vou falar certo na hora de apresentar. Então esse é o fato que eu chamo de lamentável. Então, gente, muito cuidado, tá? Cuidado. Não é pra ficar com medo, mas é pra ter um determinado cuidado, tá? Às vezes a gente acha que sabe alguma coisa e não sabe. Por quê? Tem coisas que a gente sabe que sabe. Tem coisas que a gente sabe que não sabe. Por exemplo, eu sei que eu não sei falar japonês. E tem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe, tá? Então, é importante ter cuidado. E se for estudar uma língua, estude cada vez mais a fundo, porque vale a pena. E, importante, por último, mas não menos importante, não é para deixar de se comunicar por medo de erros e nada disso, tá? Porque, na maioria das vezes, existe uma negociação de significado, uma pergunta, uma resposta. Então, a comunicação vai muito além disso. Tanto que vocês estão vendo que existe essa permissão, por exemplo, na comunidade científica, de que já existem alguns errinhos que todo mundo já está acostumado e todo mundo se entende e o trabalho não vai ser mais ou menos eficaz por causa disso, tá? Eles vão estar dando a colaboração científica deles da mesma maneira. Então, sempre um equilíbrio, ok? Bom, pessoal, então essa era a minha contribuição de hoje e eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, deixem seus comentários sobre o que vocês quiserem, tiverem dúvidas, tá? E compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e eu volto, a gente se vê por aí. Bye!